Salve, salve galerinha! Boa noite a todos! Mais uma vez com vocês, Fábio Rangel, graça e paz. Salam aleikum, Baruch atah Adonai. Pessoal, faz um tempo que eu não e faz um tempinho que eu não trago lives aqui para a página do Facebook, né? Mas eu gostaria de abordar aqui um tema bem interessante, né, que está sendo bem discutido nas redes sociais aí. E atualmente, né, dentro do campo interpretativo bíblico, né, é uma coisa que tem fustigado a cabeça de muitos tradicionalistas, a rapaziada aí que é de uma linha conservacionista e da nova rapaziada aí dessa teologia moderna, né, que gosta de dar uma literalizada, gosta de trazer um certo relativismo para algumas concepções, ok? Eu gostaria de falar hoje, pessoal, de uma forma rasa, é lógico, né? Não posso me aprofundar tanto porque tem pessoas que talvez não entendam as questões mais simples, né? Mas a minha intenção aqui é simplesmente trazer aqui um link, né? Para que as pessoas possam entender acerca de diversas áreas de interpretação bíblica. As pessoas estão acostumadas, né, dentro do Evangelho, principalmente na Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Deus e Amor, nós estamos acostumados a lidar com métodos interpretativos comuns da teologia atual. Aldo, boa noite, querido. Nós estamos acostumados com métodos de interpretações na onde a plataforma as bases, né, os fundamentos da nossa fé, ela está baseado entre a inspiração, as escrituras, a regra autorizada de fé, a revelação da humanidade, né, sobre Deus, a verbalmente expirada a palavra de Deus, da inspiração, a regra infalível e o cânon e as suas traduções. Então nós estamos acostumados com esse tipo de teologia que nos traz a doutrina da Santíssima Trindade, a doutrina do batismo, a doutrina da deidade de Jesus, etc, etc, etc. Tudo que as pessoas já sabem dentro do contexto cristão protestante, católico, etc e tal. Mas surgiu um novo método, surgiu não, né, pessoal? Ressurgiu aí um novo método que ele está mexendo com a cabeça de alguns intelectuais e alguns teólogos da área da interpretação bíblica. E é o método histórico crítico, o MHC. O método histórico crítico, ele está praticamente alinhado com o MHG, que é o método histórico gramatical. O método histórico gramatical tem por si, eu vou falar de uma forma rasa, tá ok, pessoal? O método histórico gramatical que eu utilizo também, e utilizo também o método histórico crítico, às vezes para algum aparato histórico, ele tem uma certa divergência entre esses dois métodos. Por quê? Porque o método histórico crítico, ele trabalha mais a área científica, a área literal, a área histórica, a área de fundamentos aonde a ciência chega, analisa, observa, mede e consegue determinar se uma obra ela realmente está datada da época certa, da onde que vem o seu autor, quem são os copistas, e se aquele evento tradicionalmente faz parte daquela época datada do livro. Então ele não está muito apropriado dentro do contexto da sobrenaturalidade. O método histórico crítico ele não é utilizado para trabalhar em ambientes ímpares, com eventos ímpares, que não pode ser medido, não pode ser analisado, pesos, medidas, etc. e tal. Então o método histórico crítico ele não está ligado a esse tipo de influência, entendeu? Ninguém vai usar o método histórico crítico para falar de milagres, andar sobre as águas, multiplicações de pães, ressurreição, a deidade de Cristo, todas essas coisas. Ele vai falar mais do Jesus histórico. Ele vai falar mais sobre a história, vai falar mais sobre as concepções históricas fundamentais ali. Ele não vai olhar para dentro do livro e ver que o livro é a palavra de Deus. Assim, vou resumir aqui para vocês, ok? Por mais que o método histórico crítico ele procure Deus dentro da Bíblia, ele não literaliza que a Bíblia ela é completa, inspirada por Deus e que este livro ele é uma coleção totalitária, sendo ela a palavra de Deus. Não, eles acreditam que ali, dentro de alguns trechos e frases e estrofes do livro, existe algo relevante acerca de Deus, mas que não o conteúdo inteiro é
apropriadamente a palavra de Deus. Então essa é a visão do método histórico crítico. É lógico que ele é muito mais profundo que isso, mas eu só estou separando aqui entre o método histórico crítico e o método histórico gramatical. O método histórico gramatical, ele já vai trabalhar a crítica, a baixa crítica, dentro de uma contextualização mais manuscritológica. Ela vai trabalhar as suas fontes, as origens mais próximas, a manuscritologia, os códices e toda essa perplexidade de linguística, o grego, o hebraico, as línguas originais, a intenção do texto, entendeu? Então vai trabalhar mais essas áreas. E já o método histórico crítico não, ele vai trabalhar mais sobre a concepção do livro, se ele realmente é canônico e tal, essas coisas. Eu quero deixar uma coisa aqui para vocês conseguirem assimilar o porquê de tanta discrepância quando vai se falar acerca de contextos inspirados, Novo Testamento, Bíblia, essas coisas. Segura aí. Eu tô com um livro aqui que eu não vou mostrar a capa, ok? Já para não gerar críticas. Mas a questão é, olha só o índice desse livro. A inspiração das escrituras, ok? Se eu for trabalhar a inspiração das escrituras dentro do método histórico gramatical, eu vou ter uma relevância de eventos ali que vão me falar acerca da concepção canônica do Novo Testamento. Só que o método histórico gramatical, ele não tem por si uma influência de desconfigurar o Novo Testamento em qualquer evidência de que ele seja errôneo ou que ele traga algumas relevâncias que ali exista uma discrepância em relação às leis, a graça e o evangelho do reino. O método histórico crítico, ele vai trabalhar eventos à parte, ele vai trabalhar a época do século I, como que se sucedeu a concepção canônica do Novo Testamento, como que esse canon, esse Novo Testamento que nós chamamos de Testamento, ele foi reunido. Então ele vai trabalhar a história dos concílios, quem foi que fez os concílios, quem estava lá, quem apoiou, quem defendeu tal tese, essas coisas, as origens, ok? E isso pode comprometer as tais palavras chamadas inspiradas. Então quando nós trabalhamos a regra autorizada, tipo regra autorizada, que nós vamos aqui, é meio difícil, né, não mostrar a obra, mas isso é uma pegadinha, ok? Então eu vou lá para a regra autorizada. Vamos lá, regra autorizada. Olha que interessante. Como posso saber qual é a verdadeira religião? Eis uma importante pergunta feita com frequência. Ela merece ser respondida visto que o bem-estar eterno de quem a faz está em jogo. A questão real é a autoridade. Há 3 tipos básicos de autoridades religiosas. 1, a razão humana. 2, a igreja. 3, a palavra de Deus. Ok? Opa, vamos lá? Eu perdi aqui o fim da meada. Voltando. A razão humana. A palavra de Deus. Ok. Talvez o tipo mais comum hoje seja a razão humana. Não perdemos tempo discutindo acerca das realizações humanas. Elas são realmente admiráveis. Nem podemos colocar de lado a necessidade de se manusear os negócios da vida diária de uma maneira lógica. Ok. O processo de se abordar os problemas de forma correspondente ao bom senso chama-se racionalidade. Não é pecado agir com a razão. A racionalidade, porém, não deve ser confundida com o racionalismo. O racionalismo é aquela crença que coloca a razão humana como a mais elevada das autoridades. Ou seja, alegam os racionalistas que o gênio humano, através do desenvolvimento da ciência, ele vai conseguir desenvolver todos os tipos de complexidade e resolver todos os problemas que fustigam a humanidade, usando a própria razão. Então, pessoal, olhando neste prisma, se nós formos estudar isso dentro da plataforma teológica e usando um método histórico gramatical, nós não vamos ter problemas nenhum em analisar que o Novo Testamento ele é inspirado e ele é um conteúdo que ali significa que esse conteúdo é a palavra de Deus. Só que se nós formos correr para o método histórico crítico para analisar as épocas, datações, como que foi feito os concílios, qual foi a intenção e culturas que antecederam, coisas ali vão ser discrepantes, tipo
influências acerca do apostolado de Pedro, por exemplo. Hoje nós temos uma Basílica de São Pedro, com uma Praça de São Pedro, com uma religião que foi a posição de mãos, a ascensão apostólica, entendeu? É chamado de ascensão apostólica. Dentro do método histórico crítico, nós entendemos que o clero, no século III da era cristã, em meados do final do século II para o século III, os concílios entenderam que Jesus, por dar a autoridade a Pedro para a criação e o fundamento da sua igreja, logo Pedro, através dessa autoridade, Pedro também concedeu, impondo a mão nos bispos e clérigos, repassando também essa autoridade para a igreja. Então, todos aqueles que ele impôs a mão, ele criou uma asserção apostólica, uma ascensão apostólica de Pedro. Então, foi através desse gabarito de interpretação que nós temos a ascensão apostólica e todo o conceito papal greco-romano, que nós chamamos de catolicismo. Aí o método histórico-gramatical entra dentro das conjecturas para interpretar a língua, que é Petrus, ok? Então, Pedro, tu és Petrus, mas em cima desta pedra edificarei a minha igreja. Quando o método histórico-gramatical entra para estudar essa palavra, ele identifica que a palavra Petrus não é pedra, mas é cascalho, pedaço de pedra, grão de areia. Então, de forma nenhuma, Jesus ele ia estabelecer a sua igreja em cima de areia, em cima de pedaço de pedra, mas em cima de uma rocha fundamental. Aí o método histórico-gramatical evidencia que Jesus está falando dele mesmo e não de Pedro. Tipo, Pedro, tu és cascalho, mas em cima desta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Petrus não é pedra. Isso é o método histórico-gramatical. Só que, se utilizando do método histórico crítico também, nós evidenciamos que as doutrinas arraigadas, porque essa é a plataforma do método histórico crítico, é libertar a pessoa do dogmatismo, trazendo ela para dentro do conteúdo e fazendo com que o dogmatismo caia e que a pessoa cresça dentro do conteúdo da plataforma literária, ok? Então o método histórico crítico ele vai trabalhar isso de uma forma mais clara, mais literal, menos pragmática, menos filosófica deísta, menos sem fideísmo, ok? Então dá para perceber que este livreto que eu estou usando aqui, ele usou um pouco do método histórico-gramatical para trazer a interpretação da linguística, mas também usou o método histórico-crítico para trabalhar a correlação do cânon e falar qual foi o erro que foi cometido entre o século II ao século III nos concílios e na concepção canônica do Novo Testamento. Por quê? Porque quando nós sabemos que do século I ao século II nós não tínhamos Novo Testamento, essa concepção quem traz é o método histórico crítico. Quando nós analisamos que a prerrogativa ali que afirma que Jesus ele impôs a mão sobre Pedro e deu a Pedro a autoridade para fundamento da igreja, quem desconfigura isso é o método histórico gramatical. Entendeu? E a própria teologia se utilizando desse método histórico gramatical e às vezes utilizando também o método histórico crítico, ela conseguiu trazer pós-reforma essa ideia errônea de que Cristo não ortogou autoridade nenhuma. Concílio de Cartago. Examine bem lá em qualquer livro, qualquer concepção canônica acerca do Novo Testamento, você vai ver que no Concílio de Cartago já estava sendo desenvolvido todo esse paradoxo. Então eu não quero trazer muitas coisas, eu não quero falar muito acerca do método histórico crítico porque ele é muito robusto, entendeu? Ele tem as suas plataformas ali bem robustas, mas a questão do método histórico crítico é trabalhar apenas a concepção literal, sem deísmo, sem fideísmo, sem muita coisa de sobrenaturalidade, entendeu? Não trabalha com essa área. O método histórico crítico ele trabalha o Jesus histórico, o Deus histórico, trabalha os personagens históricos, toda a história paralela ou interna ou externa, trabalha dentro de uma crítica alta, viu, pessoal? Trabalha tanto o conteúdo que se chama normativo ou formativo. E já o método histórico-gramatical é a plataforma exegética linguística que nós usamos dentro da teologia, que essa entra o fideísmo, essa entra o deísmo, entra toda a concepção sobrenatural, entra a deidade de Jesus, entra o batismo com o Espírito Santo, entra a Santíssima Trindade, entra tudo, a salvação, a redenção e o que nós chamamos de graça e também as concepções da lei, ok? Eu espero que eu tenha ajudado a todos nesse pequeno café teológico e trouxe esse vídeo para não ficar em off há tanto tempo, né, pessoal? Bom,
Tenham uma boa noite a todos, fiquem com Deus, Shalom Adonai, Baruch Atah Adonai, Salam Aleikum, graça e paz a todos.